Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Programação em Lua. Agora a gente vai falar sobre modularização. A gente até agora andou escrevendo as nossas funções basicamente no mesmo arquivo, né? Então a gente queria criar um programa que conseguisse ler a tabela de moedas e a gente basicamente foi criando essa função main, tá? Que no início era direto no script, estava fora da função, com todas as funcionalidades espalhadas e aos poucos nós fomos tirando as funcionalidades de dentro desse trecho de código aqui, né? Encapsulamos dentro da função main e fomos tirando as funcionalidades daqui, colocando em pequenas funções, tipo save text to file, read text from file, trim, o split, né? E o que acontece é que esse arquivo está já relativamente grande, apesar de serem só 137 linhas, né, que a gente está aqui até o momento, mas é legal que a gente possa, por exemplo, salvar uma função trim dentro de um arquivo que trabalha apenas com strings. Tá? Eu já até tinha criado um exemplo aqui de string utils, eu vou voltar nele, eu detonei para a gente poder refazer do zero, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar alguns arquivos que vão funcionar como bibliotecas para a gente, e essas bibliotecas a gente vai usar dentro dos nossos programas, de modo que a gente vai poder usar esses arquivos em outros lugares, não apenas dentro dessa tabela moedas. Então, modularização super importante porque permite que a gente crie programas pequenininhos, né, menores, dentro de um único arquivo e que a gente separe as responsabilidades de cada módulo. Então eu vou criar um módulo que só mexe com string, um outro módulo que só mexe com I/O e o nosso módulo, eu posso até criar um módulo de funções específicas para a tabela moedas, mas que tirem do arquivo, né, de lógica de entry point, digamos assim, né, que chama a função main, né, o arquivo onde a entrada acontece e toda a interação com o usuário acontece, mas eu também posso pegar as funções específicas, se eu quiser, se fizer sentido, e colocar num arquivo à parte que é relacionado à minha aplicação. Tá bom, muito falado, vamos começar a fazer alguma coisa mais ativa. Vamos pegar então, vamos começar separando as funções de split. Tá? Como eu falei, algumas funções fazem sentido estar aqui, a toString é uma delas, por exemplo. Tá? Ela não vai sair daqui porque eu tenho aqui só código específico da minha tabela moedas, inclusive aqui eu andei até alterando porque os nomes aqui estavam reis, né? Então aqui esse nome não é bom, eu vou colocar aqui tabela moedas, TB moedas, tá? Posso colocar moedas, pronto. E aqui eu vou pegar uma moeda dentro da minha tabela de moedas e aí eu vou iterar aqui dentro. Então ela é específica do meu programa, vale a pena deixá-la aqui, tá? Faz sentido. Já o split não. O split é específico para strings. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas funções, split e trim, e vou criar um arquivo novo. E eu vou colocar tanto split quanto trim dentro desse arquivo novo. E vou seguir de acordo com o que eu já tinha feito no meu teste, vou nomear esse arquivo string utils.lua. Tá? Então aqui meu string utils tem o quê? Utilidades que eu vou aplicar sobre strings. Então já tem duas funçõezinhas aqui que me ajudam. Ótimo. Agora meu arquivo tabela moedas já não tem mais esses nomes. Então o que acontece aqui? O problema, vamos até agora, da aula anterior, vamos já tirar isso aqui, porque eu já fiz os meus testes, o código oficial é esse aqui que está comentado, pronto, já está salvo. E aqui, agora nós vamos chamar a minha implementação. Tá? Então, tabela moedas.lua, só que antes eu vou pegar o nome do arquivo. Então, lua, tabela moedas.lua. Se eu chamar agora com o meu arquivo CSV, eu tenho um erro. Por quê? Porque ele está tentando acessar uma global split, a qual não existe mais, porque eu tirei daqui. Então eu tenho que dar um jeito de aqui dentro o meu programa voltar a enxergar a função split que agora está aqui dentro de string utils.lua. Tá bom. Como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar duas maneiras. Tá? A primeira maneira é, eu vou chamar a função doFile. DoFile, o que essa função faz? É uma função interna do Lua, tá? Ela é primitiva do Lua e ela basicamente pega um arquivo, extrai o conteúdo de texto
e executa esse texto como o Lua nessa posição onde está aqui. Ele vai pegar e simplesmente pegar o conteúdo, tipo como se ele colocasse a string toda aqui nessa posição e executa esse cara. É um pouquinho mais complicado que isso, na realidade ele cria um chunk e tal interno, mas pra gente o efeito final vai ser esse. Ele vai executar o código que encontrar no arquivo aqui dentro. Nesse caso, eu vou colocar aqui string utils.lua. E isso deve ser o suficiente para eliminar esse erro que está acontecendo aqui. Vamos tentar. Então, beleza. Aqui eu já coloquei, ele já me pediu para digitar o número do arquivo de entrada, o nome, né? Eu vou colocar aqui. Opa, apaguei. Então, vou colocar de novo. E agora ele executa sem erro. Beleza. Então, a inserção do file aqui na frente fez com que o meu arquivo stringutils.lua fosse executado naquela posição. O problema do file é o seguinte, ele faz exatamente isso, ele pega o arquivo, extrai e executa. Se eu duplicar essa linha, ele vai executar 2 vezes. Inclusive, para a gente ver como é que ele executa, eu vou colocar um print aqui. Dentro de string utils. Tá? Volto no tabela moeda, está lá meu do file 2 vezes. Vou executar novamente. Então aqui eu já vi que ele já imprimiu 2 vezes na tela dentro de string utils. Por quê? Ele executou uma vez, importou, criou as funções split trim, executou o print, depois chamou novamente, redefiniu o split, redefiniu o trim e chamou novamente. Então, o do file, ele não detecta se eu já fiz uma inclusão, né, se eu já executei aquele script antes ou não. Ele simplesmente pega e executa, acabou. Isso é muito útil em várias situações, mas para carga de módulo é um pouquinho ineficiente, porque eu posso, se eu já carreguei, eu posso não querer carregar novamente, tá? Ou querer evitar a inclusão múltipla dos módulos. Então, para evitar esse problema da inclusão múltipla, eu tenho um comando que é mais esperto, que é o require. Então eu vou comentar aqui o do file e eu vou trocar essa linha por require. Só que o require, ele já é bem diferente do file. Internamente, o require acaba até chamando do file, mas ele tem várias diferenças. Primeiro, na maneira de chamar. Eu não preciso colocar esse ponto .lua. Eu coloco só o nome do módulo. O nome do arquivo vira o nome do módulo. E aí vem uma outra grande questão. Quando eu... Deixa eu sair daqui. Tá? Como é que ele acha quem é o arquivo que ele vai chamar? Quem é o módulo que ele vai chamar? Tá? Se eu chamar o require dessa maneira, vai funcionar. Vamos até executar aqui. Então, mesma coisa. Ele executou dentro do string utils. Tá aqui. Inclusive agora eu vou até dar um Ctrl C aqui para sair. Isso aqui, desse erro, porque eu apertei Ctrl C, tá? Se eu der um require novamente, e agora executar novamente o código, vê que ele imprimiu só uma vez, tá? E não 2. Mesmo com 2 chamadas, ele só imprimiu uma vez, porque ele na primeira chamada ele guarda o nome do módulo e quando ele faz a segunda ele já percebe que o módulo já foi carregado e não executa a segunda vez. Ok. Com isso, vamos dar um Ctrl C mesmo. Tá, vai dar a chamada, vai dar o erro aqui, mas vocês entendem, né? Tá, eu só estou interrompendo a execução no meio. Vamos tirar o require que eu não preciso 2 vezes. Então, a pergunta é, como é que ele acha esse cara, já que eu não coloquei o ponto .lua, tá? Isso é importante. Existe uma variável de ambiente chamada luaPath, que eu vou dar um eco nela aqui. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Existe uma variável do Lua, que é chamada packagePath. Então eu vou dar um print package.path e eu vou dar um exit os, só para a gente ver o conteúdo dela. Então aí está o packagePath, tá? Então o que o package.path faz? Tudo que tiver nessa string package.path é o meu path de busca por módulos do Lua. Então o que ele faz?
o Lua, quando acha um require, ele vai pegar o nome do módulo que eu passei aqui e vai começar a testar em cada um dos elementos desse path. Esse path é separado por ponto e vírgula, e ele vai tentar, no diretório atual, que é o ponto, barra interrogação. O que é essa interrogação? Essa interrogação é um wildcard, né? É um coringa, que aqui no lugar dessa interrogação entra o nome do módulo que eu passei no require, no caso, string utils. Então ele vai pegar o string utils, vai colocar aqui, pum. Então, no diretório atual, existe um string utils.lua? No nosso caso existe, foi o que a gente criou, está aqui. Ele está no diretório atual. Se eu der um ls, volta aqui, Ctrl Z, aqui, ls. Então, meu string utils está aqui no diretório atual. Ok. Então, no diretório atual, que é o ponto, eu vou encontrar um string utils e ele vai, então, carregar esse módulo já na primeira tentativa. Ok. Caso ele não encontre, vamos supor que ele não está aqui, o que vai acontecer? Vamos supor, eu quero usar um outro módulo para usar. Você sabe que o Lua não tem funções de manipulação de diretório. E eu posso querer abrir um arquivo, mover arquivos no diretório. Então existe uma biblioteca que é o Lua File System, que a gente faz o require LFS, Lua File System. E isso faz com que carregue as funções que permitem a gente trabalhar com diretórios, tá? Depende de você ter esse módulo instalado na sua máquina, às vezes não vem por padrão. Se você instalou, que nem eu recomendei do curso, né, o Lua for Windows, ele 99% de certeza que ele vai estar aí na sua máquina direitinho, mas se você instalou por outro método, pode ser que ele não tenha, porque o Lua por padrão não o inclui, tá? Mas o que vai acontecer? Ele não vai estar no diretório atual, o Lua vai começar a pesquisar nesse path aqui. Então ele vai no pgmint, Lua 5.1, Lua, lfs.lua, tá aqui? Não. E assim por diante, tá? Acontece que o Lua não carrega apenas módulos em Lua, mas ele também carrega módulos de C. Então eu também posso carregar DLLs, tá? No caso DLLs ou .dll ou .so, que no caso são essa outra variável aqui, ó. Eu estou com o Lua path e eu tenho o package path e o package cpath. Tá? Então eu tenho essas duas strings para pesquisar. Então repara que aqui eu tenho interrogação.dll, interrogação.dll, tá? E assim por diante. Então ele pode procurar um módulo Lua, se ele encontrar ele executa, ou um módulo DLL. O que é um módulo DLL? Ele é feito em C, ou se você estiver no Linux vai ser um .so. Ele é um módulo que foi criado pela interface C do Lua, tá? Em que eu consigo acessar funções não disponíveis no Lua e que eu disponibilizo. Então assim eu posso estender a linguagem, tá? Então ele vai procurar tanto no package path quanto no package cpath, tá? Nos dois ele vai procurar, e tendo encontrado um módulo, aí ele vai pegar e vai carregar o código daquele módulo no lugar onde tiver o require, tá? Então ele vai pesquisar esses dois caminhos. Então sempre substituindo o nome do módulo onde ocorrer a interrogação. Repara que não precisa ser stringutils.lua. Eu posso, por exemplo, ter um diretório stringutils, que nem está mostrando aqui, ó, e dentro dele eu tenho um arquivo init.lua que inicializa o módulo. E nesse caso vai ser esse arquivo que vai ser executado na hora da carga no módulo. Isso pode ser feito, por exemplo, caso eu tenha um diretório com vários módulos e o init se responsabiliza por carregar todos eles, em vez de eu carregar um a um. Então é bem flexível essa maneira de fazer, tá? Então assim funciona o require, tá? Aí existem alguns pontos aqui para a gente poder fazer os nossos módulos funcionarem bem, tá? Então a primeira coisa é, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu comecei a falar, antes de eu mudar de assunto, eu acabo misturando várias coisas ao mesmo tempo, mas eu lembrei a tempo. Vamos lá. Eu estava falando do Lua path. Eu ia dar um echo Lua path.
Então o Lua Path ele se parece com o nosso Package Path, que está aqui em cima. Qual a diferença? É que o meu Lua Path ele é uma parte do Package Path, só que repara que tem aqui ponto e vírgula, ponto e vírgula. Significa o seguinte, quando no Lua Path o Lua encontra esse ponto e vírgula, ele concatena, tá, aqui nessa posição, o que ele vem já pré-compilado, tá? Que é, no caso, pré-compilado, ou então alguns outros diretórios padrão que são presetados no Lua. Então, ele carrega aqui na frente outros módulos que não estão aqui direto no meu Lua Path, tá? Que são módulos já padrão dele, lugares padrão, no caso, o meu diretório atual, o meu diretório de instalação do Lua, enfim. Então ele concatena os dois. E o resultado disso é o Package Path. Package Path esse que eu posso editar aqui já dentro do programa Lua. Eu posso, a primeira coisa a fazer é Package Path, package.path, recebe o meu package.path, ponto, e aí eu coloco alguma coisa extra. Tá? No caso vai ser um diretório, no caso do Windows com contrabarra, e aí eu vou colocar, sei lá, contrabarra, interrogação.lua. Não esqueça a interrogação, porque nesse momento da interrogação é que ele vai preencher o valor do string úteis aqui na interrogação, tá? Beleza. Com isto aqui, o que vai acontecer é que eu vou poder estender o meu Package Path internamente na minha aplicação, como um primeiro passo, inclusive que eu posso colocar num arquivo separado só de configuração. Então eu tenho bastante flexibilidade. Eu tenho o interno, eu posso setar essa variável LuaPath, que é uma variável de ambiente, tá? Que no meu caso eu presetei ela de acordo com o que eu queria. Eu fui lá no Windows e achei as variáveis e calibrei lá para o que eu queria. Quer dizer, essa string fui eu que criei, tá? Dentro da minha máquina, você também pode fazer a sua. Também funciona para Linux, né? É a mesma variável de ambiente, você pode dar um export nela e ela fica presetada. E aí o teu Lua vai começar a enxergar as funções nos diretórios que você colocar, tá? Tá bom, então consegui fazer aqui o require e o do file. Bom, vamos falar um pouquinho mais do require. O do file é só a execução, tá? O require é o que a gente vai usar de fato para módulos. Bom, alguns idiomazinhos. Primeiro, como Lua pode usar qualquer delimitador, né, se eu tiver, por exemplo, chaves ou aspas, eu posso me livrar dos parênteses, então eu posso chamar o require dessa forma. E muitas vezes eu chamo dessa forma. Já que eu tenho aspas e aspas, eu não preciso dos parênteses. Então eu posso chamar dessa forma que ele vai continuar funcionando. Tá? Então repara que não deu erro. Tá? Eu sempre tenho que copiar agora, porque eu estou fazendo muita cópia. Então, beleza, funcionou. Continua funcionando. Tá? Então eu posso chamá-lo sem os parênteses. O que mais que a gente pode fazer aqui? Tá, agora vamos voltar aqui no nosso string úteis. Vamos tirar aqui o LFS, que eu não quero carregar ele. Tá? Mas uma coisa sim eu quero fazer. Vamos supor que você tenha essas funções split, trim. Você pode ter outras bibliotecas que também redefinem essas funções. E repara, eu estou colocando elas no escopo global na hora que eu entro aqui. Então, na hora que eu carreguei, eu já estou com o meu split aqui funcionando. Tá? Já está aqui. Eu não precisei fazer nada. O trim é a mesma coisa. Bom, uma coisa legal para a gente evitar, quando a gente começa a ter muitos módulos e criar muitos nomes, a gente corre o risco de criar um módulo com uma função com um nome já existente. E nesse caso a gente criar uma função com nome já existente, o resultado vai ser inesperado, porque a gente pode não saber que já existe uma função devido ao número de módulos que a gente carrega. Bom, uma prática legal em Lua é a gente criar uma função, uma tabela, perdão.
Então eu crio uma tabela local que vai ser as minhas funções, né? Minha tabela, não vou chamar de módulo, mas muita gente diz que é public. Lembrando a sintaxe de orientação a objeto, tá? E aí eu tenho essa tabela public, ou minha tabela, sei lá, string utils, também o nome do módulo também é muito usado, tá? Eu vou usar string utils que eu prefiro, tá? Eu prefiro não aderir muito à nomenclatura de orientação a objeto, porque Lua não é uma linguagem orientada a objeto. Ela tem até algumas ferramentas que dão suporte a isso, mas ela é basicamente procedural. Então eu vou usar string utils e o que eu faço é, as minhas funções vão estar dentro da tabela. Ops, Ctrl Z. Então eu vou colocar as minhas funções dentro da tabela. O que isso me permite? Isso me permite que bom, a primeira coisa é, eu não estou poluindo o ambiente global, porque como esta tabela é local ao módulo, eu não estou sujando o meu ambiente global aqui. Se eu voltar a executar a função, o código agora, não vai, ele vai dar, ele vai falhar, tá? Se eu tentar aqui, deixa eu pegar aqui o meu nome do arquivo. Então ele já deu problema no split, parou de reconhecer, porque eu escondi ele. Eu escondi o split dentro dessa tabela, tá? Eu vou tirar esse print aqui, que eu não preciso dele. Está servindo só para a gente ver que o módulo carregou, mas eu já tenho certeza que ele está carregando. Inclusive vai dar erro se não carregar. Bom, e agora, Eric? Já que você escondeu, em que isso me ajuda? Bom, a verdade é que quando eu faço tanto o require quanto o do file, eu posso retornar, eu posso dar um return dentro do módulo. E aí eu vou retornar o quê? Eu retorno a tabela. Quando eu retorno, como é que eu pego esse retorno em outro lugar? Eu pego esse retorno atribuindo um valor, por exemplo, string utils igual a require. Então o que eu fiz? Eu, dentro do meu módulo, eu encapsulei tudo que eu tenho do módulo dentro da tabela. Esta tabela é local ao módulo, ou seja, ela não aparece no ambiente global. As funções ficam dentro da tabela e com isso eu retorno a tabela. Com isso, quando eu venho para cá, o require ele executa o código. Qual o problema? Antes de eu ter esse return, eu não tinha como ter acesso a nada do módulo. Agora não, agora eu pego aqui. Inclusive eu posso criar um alias, né? Eu posso criar um codinome para ele, tipo SU, o meu string utils. E agora eu tenho que só procurar onde tem trim e split para trocar. Então, Ctrl F, trim. Então aqui, ó, que tem o trim, eu vou colocar SU ponto. Na verdade, eu posso até fazer um replace all, né? Ctrl H, trim, vai virar SU ponto trim. E eu posso dar um replace all neste documento aqui. Beleza. Ele encontrou 7 ocorrências, são exatamente essas 7 aqui. E aqui eu também posso fazer isso com o split. Também com split. Replace all. Então ele já encontrou 2 ocorrências. Ok. Vou salvar e agora eu posso executar novamente. Copiar o meu arquivo. Então ele voltou a funcionar, tá? Então, legal. Eu agora tenho o meu módulo encapsulado dentro de uma tabela bonitinha, tá? Não suja o meu ambiente, tá? Acabo criando um namespace, o qual eu controlo no chamador, tá? No meu cliente eu controlo qual nome eu quero dar. Então, se já existir um outro nome, eu posso muito bem atribuir um novo nome para a tabela, tá? E a partir daí eu chamo as minhas funções usando a tabela. E aí com isso eu deixo tudo bem separadinho.
É claro, se eu desejar, eu não preciso fazer isso. Se eu quiser, não, eu vou sujar o ambiente global. Ok. No caso de você estar com muitos módulos, talvez cause problema, mas pode ser, vamos supor, eu quero passar por cima do módulo de string padrão do Lua e eu vou sujar o ambiente global. É uma decisão que você pode tomar, só é legal você documentar bem isso, principalmente para quem for usar, que não programou junto contigo, tenha noção do que você está fazendo. Super importante é começar a usar essa modularização, porque a gente já tirou algumas funções daqui, agora vamos tirar mais, vamos continuar tirando mais funções. Agora eu vou criar o meu IOUtils, vamos criar um novo arquivo, que é o IOUtils, e onde eu vou colocar as minhas duas funções save e read. Então agora eu vou criar o IOUtils.lua. E agora eu posso, da mesma maneira, criar um local IOUtils. No nosso caso, um código pequeno eu não precisaria estar fazendo dessa forma. Eu mesmo, normalmente, nos meus códigos pequenos, eu não atribuo a tabela, tá? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês uma biblioteca que eu criei, em que eu não uso isso, inclusive ela está publicada. Mas porque a minha intenção era exatamente que poder usar diretamente no ambiente global mesmo, tá? Mas enfim, eu estou ensinando para vocês a maneira que a comunidade acha mais interessante de fazer e que é legal usar para vocês vão evitar problemas com isso, é mais defensivo. Então aqui, e eu não posso esquecer de dar o return aqui. Então aqui eu já detonei. Agora eu vou pegar mais um cara aqui. Então, string utils, agora IOUtils, require IOUtils. E agora, onde tiver read ou write, não atrapalha em nada o pcall, é uma função que continua valendo como a outra, numa boa. O save também. Se tem mais lugar. Parece que não. E o read tem aqui. Então eu acho que a gente pode testar agora que está pronto. Já não reclamou do início. Também não reclamou no final. E continuou salvando. Então, gente, é isso. Modularização. Estudem bem isso, porque repara que a gente está diminuindo cada vez mais tanto esse programa quanto esse arquivo. E aí a gente começa a poder criar módulos que a gente pode usar em mais de um lugar. Agora eu posso criar novos arquivos que podem usar essas funções independentemente de tabela moedas. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.